qual a origem do universo? Qual a explicação para a existência do universo? Qual a causa do universo? O que ou quem deu causa ao universo? Essas perguntas, elas são tipicamente cosmológicas, são perguntas de cosmologia. A cosmologia é o que estuda o universo, o funcionamento do universo, a origem e a projeção do fim do universo. Mais especificamente, nós estamos tratando aqui de perguntas que dizem respeito à origem do universo. Por isso, quando nós relacionamos esse tipo de investigação, esse tipo de indagação na apologética, nós temos o chamado ou os chamados argumentos cosmológicos, ou nós temos o argumento cosmológico, que tem vários tipos, várias espécies, o argumento cosmológico para a existência de Deus. Essas perguntas, elas são eminentemente filosóficas, elas têm um cunho metafísico muito forte, mas elas são respaldadas por uma abordagem da física mesmo, especialmente do que se chama hoje de cosmologia quântica. Eu vou tratar neste vídeo aqui sobre as questões que envolvem a abordagem filosófica, sobre a consideração filosófica, metafísica, teológica necessariamente, acerca da origem do universo, o argumento cosmológico ou os argumentos cosmológicos para a existência de Deus. E o Dr. Alexandre Fernandes, no próximo vídeo, na sequência do webinário, vai tratar especificamente sobre cosmologia quântica. E se você tiver um pouquinho mais de interesse, em saber um pouco mais sobre cosmologia, nós fizemos uma live, eu e o Alexandre, basicamente ele que falou, né? Nós fizemos uma live em preparação para o webinário de introdução à cosmologia. Eu vou deixar também, ela foi feita no Instagram, eu subi aqui para o YouTube, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição deste aqui, tá bom? Então vamos para os argumentos cosmológicos ou para o argumento cosmológico. Só entendendo então, o argumento cosmológico é aquele que diz respeito à origem do universo e ele pode se apresentar de várias formas. As 5 vias de Tomás de Aquino, por exemplo, elas são um exemplo de argumento cosmológico, embora não exatamente todas, né? Porque o argumento da perfeição, por exemplo, nós podemos trabalhá-lo como um argumento moral. Mas, em geral, as 5 vias de Tomás de Aquino elas têm uma estrutura de argumento cosmológico. A via da teleologia também, né, da finalidade, se encaixa como argumento teleológico. Mas, enfim, você pode notar que Tomás de Aquino estava preocupado em indagar acerca da origem do universo, e o próprio Tomás de Aquino utilizou um recurso que acaba sendo um recurso explorado na cosmologia contemporânea. Ele utilizou um recurso de impossibilidade de regresso ao infinito. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando trabalharmos a cosmologia ou o argumento cosmológico Kalam. Desculpa. Mas então nós temos várias possibilidades de enfrentar essa questão, construir tipos de argumento cosmológico diferentes. Neste vídeo aqui eu vou trabalhar basicamente 2 tipos de argumento cosmológico que se complementam, que se relacionam. O chamado princípio da razão suficiente, que por ter sido muito trabalhado por Leibniz, também é conhecido como o argumento cosmológico de Leibniz, e depois, como um complemento, né, construindo aí de forma escalonada o conhecimento neste vídeo, o argumento cosmológico Kalam, o princípio da causa primeira, que tem sido muito trabalhado, tem sido muito popularizado, e ao mesmo tempo que popularizou também esse autor, por William Lane Craig. Por isso que o Craig é o personagem aqui na miniatura do vídeo, na chamada do vídeo, né? Mas vamos lá. Eu vou primeiro enunciar os argumentos de forma detalhada, né? Na forma de uma argumentação lógica, né? Estruturado a partir de silogismos. Eu vou estruturar os argumentos e aí depois eu vou estruturar os 2, um de cada vez, mas na sequência, e depois vou começar a trabalhar a partir do princípio da razão suficiente para o princípio da causa primeira em direção ao princípio da causa primeira.
Tá bem? Então vamos ao argumento cosmológico de Leibniz, ou o princípio da razão suficiente. Tudo que existe tem uma explicação para existir, por uma necessidade da sua própria natureza ou por uma causa externa. O universo existe, o universo tem uma explicação para existir, por uma necessidade de sua própria natureza ou por uma causa externa. A existência do universo não é necessária por natureza, logo, ela se deve a uma causa externa. A razão para a existência do universo é Deus. Então veja que você trabalha aqui no argumento, no princípio da razão suficiente, no argumento de Leibniz, você trabalha com a ideia de que tudo precisa ter uma explicação. Essa explicação ou decorre de uma necessidade da própria natureza, essa explicação para existir é uma decorrência da necessidade da própria natureza, uma explicação necessária, está na coisa, ou essa explicação se deve a uma causa externa. Investigando o universo, a cosmologia vai ajudar nisso, né? Então existe uma relação entre o princípio da razão suficiente e o argumento cosmológico Kalam. Investigando o universo, você vai notar que não se pode cogitar de uma explicação, uma explicação para a existência necessária do universo não faz sentido. Logo, o universo se deve a uma causa externa, a existência do universo se deve a uma causa externa. E aí nós temos o argumento cosmológico Kalam, ou o princípio da causa primeira. Ele se tornou muito conhecido, muito difundido pelo trabalho do Craig, do William Lane Craig, mas essa própria expressão Kalam, ela significa discurso em árabe, e ela remonta a teólogos islâmicos da Idade Média. Então, esse argumento ele foi trabalhado por teólogos islâmicos na Idade Média. Veja que na Idade Média essa coisa estava bastante em evidência, né? Essa tentativa, essa apologética, tanto pelo Tomás de Aquino, com as suas 5 vias, antes com o Anselmo de Cantuária e o argumento ontológico, mas os islâmicos, né, os árabes também se aventuraram por aí. A estrutura do argumento cosmológico da causa primeira, o argumento Kalam, é até um pouquinho mais simples, mais fácil de perceber. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, portanto o universo tem uma causa. A causa para a existência do universo é Deus. Vou repetir. Tudo que começou a existir tem uma causa. O universo começou a existir, portanto o universo tem uma causa. A causa para a existência do universo é Deus. Vamos começar então tentando entender, tentando desvendar o nó, né, desatar o nó necessário para a gente compreender o argumento de Leibniz, o princípio da razão suficiente. Nós precisamos investigar, como eu mencionei, se a explicação para a existência do universo se deve a algo que é necessário, algo que é uma necessidade da própria natureza do universo, se o universo tem uma existência necessária, ou se o universo tem uma existência que se deve a uma causa externa, exterior a ele. E aí então a gente parte de uma distinção básica entre entes necessários e entes contingentes. Tá? Coisas que existem necessariamente e coisas que existem por contingência. Eu e você somos seres contingentes, não seres necessários. Nós existimos, mas poderíamos não ter existido. E a semântica dos mundos possíveis vai fornecer um instrumental teórico bastante interessante para trabalhar com as ideias de necessidade e contingência contemporaneamente. Tá? Mas só para você entender, entes necessários são entes como números e outros objetos matemáticos, e entes contingentes são objetos físicos. O universo ele é composto por objetos físicos, então o objeto não é composto por entes necessários. Nós usamos entes necessários como objetos matemáticos para explicarmos, para descrevermos o funcionamento do universo. Nós envolvemos entes necessários de forma instrumental na cosmologia, mas isso não faz com que o universo seja formado por entes necessários. Até onde nós sabemos, o universo é todo contingente, o universo é todo formado por objetos contingentes, por coisas que existem, mas que poderiam não existir, poderiam ser de outra maneira. E aí isso nos leva ao dilema típico do ateu. Tá? Porque o ateu pressupõe
que não existe uma explicação para a existência do universo. Se o ateísmo é verdadeiro, e aqui eu estou trabalhando com lógica modal, se o ateísmo é verdadeiro, não há uma explicação para a existência do universo. O problema, o dilema do ateu é que disso decorre, existe um comprometimento implícito com essa premissa assumida pelo ateu. Disso decorre que, se o universo tem uma explicação para sua existência, o ateísmo não é verdadeiro e logo Deus existe. O ateu pressupõe que as coisas simplesmente são como são e não existe uma explicação, uma razão suficiente para a existência do universo, certo? Agora, ao se comprometer com essa premissa, o próprio ateu se compromete com a premissa contrária, com o argumento contrário, com a hipótese contrária, porque se a hipótese do ateu é verdadeira, tudo bem, então Deus não existe, mas essa mesma linha de raciocínio vai levar, caso ela não se comprove, à conclusão pela existência de Deus. E aí então nós precisamos indagar, eu já comecei a fazer isso, né? O universo tem uma existência necessária? Tudo indica, eu já mencionei, que o universo é contingente. Para onde quer que nós olhemos, e aí toda a explicação, ou melhor, todo o estudo da cosmologia, todo o estudo da cosmologia quântica, da astrofísica, enfim, ele aponta para a contingência do universo. Todas as evidências apontam para a contingência do universo. Então, o universo, nós não conseguimos trabalhar com uma explicação para a existência do universo decorrente de uma necessidade da própria natureza do universo. Sendo assim, se nós não conseguimos explicar o universo, a existência do universo, a partir de uma necessidade da sua própria natureza, algo que está no próprio universo, então a explicação para a existência do universo deve ser uma causa necessária e transcendente, diferente do próprio universo. Veja que a explicação tem que ser necessária, né, uma necessidade da própria natureza, ou algo externo a ele. Tá? Essa explicação, a explicação para a existência do universo como algo necessário e transcendente, só pode ser ou um objeto abstrato, por exemplo, um número ou um objeto matemático, mas um número não cria nada, né? Ou uma mente incorpórea transcendente. Um objeto abstrato vai ser uma causa necessária transcendente seria ou um objeto abstrato, mas não faz sentido falar num objeto abstrato que poderia criar alguma coisa, ou então a opção que nós temos é uma mente incorpórea transcendente, porque uma mente transcendente ao universo, com uma existência necessária, ela se encaixa nessa necessidade para a explicação da existência do universo. E essa mente incorpórea transcendente, então, é Deus, uma mente que existe necessariamente, uma mente que existe sem um corpo. Deus como uma mente perfeita, Deus como existente sem corpo, porque Deus é espírito, Deus é um espírito, se você preferir. Deus é espírito. Então, nós temos em Deus a explicação que se encaixa de forma totalmente adequada para a existência do universo na perspectiva do argumento da causa ou da razão suficiente, Se nós juntarmos essa análise, esse princípio da razão suficiente, com o argumento que indaga a respeito da causa do universo, as coisas fazem ainda mais sentido, a coisa fica ainda mais completa e fica ainda melhor a abordagem feita por essa indagação a respeito da cosmologia, da existência do universo, se torna ainda mais competente. Então, vamos ver como o princípio da razão suficiente é complementado pelo argumento cosmológico Kalam. Né? E nós partimos aqui de uma intuição metafísica muito simples. A intuição metafísica que do nada pode vir a existir. Né? Então, a gente já estava trabalhando isso de forma implícita ao trabalharmos o princípio da razão suficiente. O argumento cosmológico Kalam, né, vai trabalhar com essa premissa muito contundente e muito intuitiva. É uma intuição metafísica.
Nada vem do nada. O nada não produz nada. Do nada, nada pode vir a existir. Então, o que acontece aqui? Tá? O que acontece aqui é que os ateus mantêm contra-intuitivamente uma premissa antimetafísica. Tá? Então, olha só. Os ateus, eles mantêm uma premissa que é contrária a essa intuição metafísica apenas por uma questão de cosmovisão. Né? A evolução da investigação a respeito da cosmologia do Big Bang ilustra isso muito bem. Quando se postulou aí o Big Bang, né, lá na primeira metade do século passado, e o Big Bang seria então uma explicação ou uma evidência de que o universo teve início. Se o universo teve início, ele teve uma causa. Se ele tem uma causa, a causa para a existência do universo é Deus. É isso que nos diz o argumento cosmológico Kalam. Então, o Big Bang, ao indicar o início do universo, aponta para a necessidade, aí de novo uma relação com o argumento de Leibniz, com o princípio da razão suficiente. O Big Bang, ao apontar para o início do universo, aponta para a necessidade de uma causa para o universo. Uma causa como sendo a explicação para a existência do universo, e nós já vimos que não há muita alternativa senão postular uma causa necessária e transcendente, e isso nos leva a uma mente incorpórea que é Deus. Mas se o Big Bang aponta para a origem do universo, para o início do universo, melhor dizendo, e o universo, então, por ter um início, deve ter uma causa, o que aconteceu é que no início ali do surgimento da teoria, do desenvolvimento da teoria, os ateus, os cientistas ateus, né, eles se apegaram à teoria rival, à possibilidade rival, que é a teoria do universo estacionário. O Big Bang foi postulado, né, como uma explicação adequada em razão da constatação da expansão do universo. Se o universo está se expandindo, então em algum momento ele deve ter, retrocedendo, né, em algum momento ele deve ter sido tão pequeno, né, tão compacto, que explodiu. Essa teoria do universo estacionário, ela só foi abandonada quando se descobriu a radiação cósmica de fundo. Então veja que interessante que os ateus, eles simplesmente se aferraram a uma teoria existente e que era predominante, inclusive até a época, a teoria do universo estacionário, porque eles não poderiam conceder a possibilidade de que, a partir da teoria do Big Bang, o universo tenha tido uma causa, e essa causa podendo ser Deus, né? A implicação teísta do Big Bang. Aí o que acontece? A alternativa que se tem é virar a mesa. Isso, vamos entender então, isso aí, 80, 70, 60 anos atrás, a opção dos ateus era negar a teoria do Big Bang, negar a possibilidade dessa explosão inicial. Hoje, o que se faz é a virada de mesa, né? Se mantém contra-intuitivamente, quer dizer, se limpa da exposição ou da consideração a premissa metafísica intuitiva de que do nada, nada pode vir a existir, e se trabalha simplesmente, os ateus fazem isso, né? Trabalham simplesmente a teoria do Big Bang como se o Big Bang, como a explicação para a origem do universo, fosse algo que refutasse a existência de um Deus criador, quando o Big Bang não faz nada senão apontar para a necessidade de uma causa. O Big Bang explica apenas a origem, é uma teoria que explica apenas a origem do universo. Ele não explica a causa do universo. Tudo aquilo que começou tem uma causa. O Big Bang explica o começo, a forma como o universo começou, mas ele não explica a causa para isso. Aliás, não tem como ele fazer isso porque o Big Bang ele chega no limite da investigação científica, né? E aí as alternativas que ateus postulam dizem respeito a multiversos. Então, para você
e lançar o problema para mais longe, né? Postergar o problema ou se livrar momentaneamente daquele problema, você postula que este universo aqui é apenas uma singularidade dentro de muitos outros, dentro de infinitos não, né? Mas dentro de um universo, dentro de múltiplos universos, e aí você tenta contornar, os ateus tentam contornar essa necessidade introduzida pelo argumento do Big Bang, a necessidade de buscar-se uma causa para o argumento, para a origem do universo. Tá? Um outro ponto muito importante que é trabalhado aqui dentro da ideia do argumento Kalam. Não existem infinitos reais. Tá? Infinitos, a ideia de infinito é uma ideia apenas ideal. Tá? Você pode conceber algo infinito para trabalhar de forma teórica na matemática, mas infinitos reais não existem. Em conjuntos infinitos não existem na realidade. Se eles existissem na realidade, você teria uma série de problemas lógicos decorrentes daí. E se infinitos reais não existem, se infinitos não existem na realidade, logo você não poderia fazer um regresso, você não pode fazer um regresso ao infinito. Você não pode postular um tempo infinito passado. O universo necessariamente precisa ter um começo, e se o universo tem um começo, ele tem uma causa. Você não pode retroceder para trás no tempo, você não pode retroceder para trás da origem do universo. O universo não pode ter uma origem, um tempo infinito, retroagindo, né? O que, por um lado, acaba contrariando, né? O que, por um lado, acaba refutando a ideia de um universo estacionário, mas, por outro, mostra que se chegamos à explicação do Big Bang, se a ciência chegou à explicação do Big Bang, ali é o ponto onde a coisa tem que parar, porque você não pode retroagir infinitamente para trás dali. Então, a ciência parou há 14, 15 bilhões de anos, então esse é o ponto em que temos que parar. Embora 14 ou 15 bilhões de anos seja um número virtualmente infinito para nós, porque é muito tempo, ele não é um infinito real. Infinitos são apenas ideias abstratas ideais, né? São apenas ideias trabalhadas na teoria da matemática, funcionam de forma teórica, mas infinitos reais não existem. Tá? Então, se infinitos reais não existem e você não pode retroagir ao infinito para o passado, logo o universo teve um começo. Se o universo teve um começo, ele tem uma causa, e a causa para a existência do universo é Deus. Tá? Com isso, eu vou apenas trabalhar algumas objeções que são apresentadas por ateus e agnósticos dentro desse contexto de explicação aqui, dentro desse ambiente de explicação, né, em torno dessas explicações aqui, em torno do argumento cosmológico. Tá? A partir da ideia de que tudo que vem a existir tem uma causa, e que o universo começou a existir, logo a causa da existência do universo é Deus, aí muitas vezes você encontra a seguinte pergunta, a seguinte objeção: qual a causa de Deus? Ora, se tudo que começou a existir tem uma causa, e o universo começou a existir, então ele tem uma causa, e essa causa é Deus, mas qual é a causa de Deus? Como uma forma de tentar tirar a credibilidade do argumento. A resposta é muito simples. Deus, da forma como é postulado aqui, e Deus na forma como se revelou, né, que isso é mais importante ainda, né? Deus na forma como ele se revelou, a revelação de Deus na história, né? O Deus cristão que se revelou ao povo de Israel, que se relacionou com ele e que veio a nós na forma de um homem para nos redimir, Deus Filho Jesus Cristo. Deus é eterno, o que significa que ele sempre existiu. Ou melhor, já estou antecipando a resposta da segunda objeção. Deus é incriado e Deus é incausado. Deus não foi criado e Deus não tem causa. A própria essência de Deus, a própria natureza de Deus é essa. Ele é incriado e incausado. Ele nunca foi criado e ele não teve uma causa. E aí então a pergunta correlata, né? Mas certo, se o universo começou a existir, quando Deus começou a existir? Isso aqui tá bem
ligado à primeira objeção, né? Quando Deus começou a existir? Deus é incriado, Deus é incausado e Deus também é eterno. Então Deus sempre existiu. Não se cogita de um momento em que Deus não existisse. Então, quando todas as coisas vieram a existir, quando o universo foi criado, criado por Deus, Deus já estava lá. E Deus existia antes disso. Aí nós estamos abstraindo, né, a própria noção de tempo, porque o tempo é introduzido pela criação, mas Deus sempre existiu, Deus é eterno, Deus existe fora do tempo e Deus existe no tempo a partir da criação. Essa é uma consequência da teoria temporal do Craig também, né? William Lane Craig trabalha a relação de Deus com o tempo e ele afirma o seguinte: Deus existe eternamente e Deus existe no tempo subsequente à criação. Então, às vezes a gente tem uma ideia de que Deus está fora do tempo, né? E o Craig trabalha de forma filosófica, de forma com uma abordagem bastante racional, demonstrando que Deus existe eternamente, mas ele também existe no tempo subsequente à criação. Isso é algo que precisaria ser melhor explorado, né? Mas só o importante disso é a gente entender que Deus, para fins de consideração da criação, está fora do tempo, antes do tempo. Ele não começou a existir. Isso aqui é muito importante. Essas duas perguntas, né, essas duas questões aqui, elas, embora tenham uma implicação apologética e cosmológica muito importante, essas perguntas são chaves para a gente entender a Trindade, tá? Porque tudo que serve para Deus aqui, né, para a consideração mais geral de Deus, serve para as pessoas da Trindade e logo serve para a segunda pessoa da Trindade, para o Filho. Então, se você aplicar isso ao Filho, e aqui eu estou resumindo 5 séculos praticamente de debate teológico da patrística, né? Se você aplicar isso aqui ao Filho, você vai ter, mas vamos entender isso, né? Porque Deus se revelou assim, depois a gente foi especular. Não é que a Trindade foi criada depois de 5 séculos, um conceito, não. A Trindade é a única conclusão racional necessária a partir da consideração de Deus se revelando em 3 pessoas, com esses atributos aqui inerentes a Deus, com essas características inerentes a Deus. Se você aplicar esse raciocínio à Trindade, a segunda pessoa da Trindade, aqui eu já extrapolei o vídeo, mas eu já encerrei o conteúdo para esse vídeo aqui, você vai chegar às seguintes conclusões evidentes, autoevidentes, eu diria. A segunda pessoa da Trindade, Deus, o Filho, sempre existiu, então não houve um momento em que ele não existisse. E a segunda pessoa da Trindade não foi criada. Cristo, o Logos de Deus, não foi criado por Deus. O que Deus fez foi gerar o seu Logos, gerar o seu Filho desde a eternidade. Então, por isso você tem o credo niceno-constantinopolitano, segundo o qual o Filho foi gerado, não criado, antes de todas as eras. Tá certo? Bom, com uma pequena implicação disso aqui para a Trindade, e aí a outra, isso aqui tudo é interessante porque numa perspectiva apologética, nós vamos para além do teísmo, da apologética cristã, nós vamos para além do teísmo, nós vamos para um teísmo trinitário, quer dizer, é uma abordagem trinitária, uma compreensão trinitária do universo que faz com que as coisas tenham sentido. Tá? Isso aqui é um argumento apologético muito importante numa perspectiva de apologética cristã. Então esse link com a Trindade, ele não foi sem propósito aqui também. Essa abordagem mais filosófica abre caminho para a consideração da física mesmo, que vai ser feita na sequência, no próximo vídeo desse webinário, pelo meu amigo, o Dr. Alexandre Fernandes. Tá certo? Espero que você esteja gostando do webinário até aqui. Se for esse o caso, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, né? Com seus irmãos em Cristo, com as pessoas que podem ter algum tipo de interesse por apologética, com alguém para quem você quer defender a fé cristã, e na sequência, então, você fica com o vídeo, a palestra
do Alexandre Fernandes tratando sobre cosmologia quântica. Um forte abraço e até mais.